capítulo 20 do livro do profeta Jeremias, vai falar assim: E Pazur, filho de Imer, o sacerdote que presidia como oficial principal na casa do Senhor, ouviu que Jeremias profetizava essas coisas. E Pazur feriu o profeta Jeremias e o pôs no cepo que está na porta de Benjamim, na parte alta, a qual está na casa do Senhor. E no dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do cepo. Disse-lhe então Jeremias: O Senhor não chama o teu nome Pazur, mas Magor Missabipe. Porque assim diz o Senhor: Eis que eu farei que sejas um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão pela espada dos teus inimigos, e os teus olhos o verão. Todo o Judá entregarei na mão do rei de Babilônia. Ele os levará presos para a Babilônia e feri-los à espada. Também darei toda a fazenda dessa cidade, todo o seu trabalho e todas as suas coisas preciosas, e todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos de seus inimigos, e saqueá-los-ão, tomá-los-ão e levá-los-ão para a Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, e entrarás em Babilônia, e ali morrerás, e serás ali sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste com mentira. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei, mais forte és do que eu, e prevaleceste. A cada dia sou escarnecido, cada qual zomba de mim, porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se tornou um opróbrio para mim e um escárnio todo dia. Então disse eu: não me lembrarei dele, nem falarei mais no seu nome, mas foi isso no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e eu estou fadigado de sofrer e não posso resistir. Porque ouvi a murmuração de muitos, terror de todos os lados. Denunciai, eles dizem, e os denunciaremos. Todos os meus familiares aguardam o meu manquejar, dizendo: possivelmente se deixará persuadir, e então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um valente terrível. Portanto, os que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão, serão muitíssimo envergonhados, porque não prosperarão. A perpétua confusão deles jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu que provas o justo e vês os rins e o coração, que eu veja a tua vingança sobre eles, porque a ti revelei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque livrou a alma do pobre da mão dos malignos. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: um filho varão lhe nasceu, alegrando-o com isso grandemente. E seja o tal homem como as cidades que o Senhor destruiu, e não se arrependeu, e ouça gritos pela manhã e alaridos ao meio-dia. Porque ele não me matou no ventre, ou minha mãe não foi minha sepultura, ou não ficou grávida para sempre. Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias sejam consumidos em vergonha? O capítulo 20 do livro do profeta Jeremias vai falar sobre a dor de um profeta. Vai falar sobre o serviço de um profeta. Vai falar sobre o sofrimento e a queixa que esse profeta ele tem ao ver o terror que existe em todo lugar. Quando nós compreendemos
que o Senhor ele levanta profetas para falar ao povo através do intermédio do seu poder. Quando nós compreendemos que Jeremias está aqui relatando aquilo que ele está vendo, toda a murmuração, todo o terror, todas as coisas que acontecem para que a ira do Senhor se acenda e para que coisas aconteçam. Jeremias está compreendendo aqui a dor de ter sido escolhido como profeta. E a profecia que Jeremias anunciava era uma profecia que fazia com que o povo fosse destruído se não voltasse para Deus, se não entendesse e compreendesse que Deus está acima de todas as coisas, que Deus tem todo o poder. Se nós olharmos no versículo 7, diz que ele se sente iludido, que ele se sente prevalecido pelos seus inimigos, escarnecido. Porque quando nós olhamos para nós identificamos que nós somos pecadores. E quando Deus nos chama para uma batalha, quando Deus nos chama para uma guerra, Ele nos prova o quão pequeno nós somos e o quão grande Ele é. Porque muitas vezes ficamos sufocados do poder de Deus porque nós não podemos resisti-lo. Porque nós não podemos enfrentar o nosso Deus. Porque a vontade dele é suprema e prevalece. E quando Deus pede para um profeta profetizar, que se o povo não se arrepender, que se o povo não olhar para ele, ele vai derrubar, ele virá com espada. Então nós precisamos entender e compreender a grandeza do nosso Deus. Porque todos precisam saber e conhecer que o poder vem do alto, que a autoridade vem do alto, que o poder e grandeza só vem de Deus. Quando nós compreendemos que não há grandeza no homem, não há grandeza em ninguém, nem poder em ninguém, mas vem do alto, vem dos céus, vem de Deus. Quando nós compreendemos isso, nós compreendemos que Deus muitas vezes vai confundir os nossos inimigos. Deus muitas vezes vai destruir com a sua mão forte para que todos entendam e compreendam que a palavra dele é boa, é perfeita. Quando Deus escolhe a cidade de Israel para ser sua propriedade, quando Deus escolhe o povo de Israel para ser sacerdócio real, Ele está dizendo que por todas as gerações isso precisa ser estabelecido. Mas quando muitos se desviam da sua face, da sua beleza e santidade, o Senhor ele virá com ira, virá com espada, porque a palavra de Deus, ela não voltará vazia. A palavra de Deus vai se cumprir, independente se eu ou você queira ou não. Quando nós observamos que Jeremias compreendeu que a força dele era insuficiente para receber a força de Deus na sua vida. Porém, Deus diz para Jeremias, nos primeiros capítulos, que ele não poderia se ver como uma criança, porque ele se achava infantil demais para receber tudo aquilo que Deus tinha para entregar sobre a vida dele.
E muitas vezes é comigo e com você. Muitas vezes a nossa incapacidade não vai limitar o poder de Deus, não vai limitar o que Deus vai fazer, não vai limitar a grandeza de Deus, porque Ele é a autoridade sobre as nossas vidas. E quer você sim ou não, e quer você ter nascido ou não, escolhido ou não, o Senhor é que capacita as nossas vidas através do poder que vem do alto. O poder é dele. O tempo de Deus é perfeito. O Criador, ele sabe o que faz com as nossas vidas, porque as nossas vidas estão nas mãos dele. Quando nós decidimos entregar-nos ao Senhor, nós compreendemos que Ele faz aquilo que lhe apraz, aquilo que Ele quer. E quando Jeremias se vê nessa situação de profeta das nações, ele se pergunta por que ele vive, por que ele precisou nascer, por quê? Mas ele sabe, no versículo 11, que o Senhor está com ele e que Deus é um valente terrível, porque aqueles que nos perseguem tropeçarão, serão envergonhados, não prosperarão. Então, se você é perseguido, se você está sendo perseguido, não murmure, não fique atribulado, mas saiba que o Senhor está com você. É na perseguição que o Senhor se levanta como Deus poderoso, Deus dos exércitos, para batalhar as nossas batalhas, para enfrentar as nossas guerras, as nossas dificuldades. Nós precisamos avançar, nós precisamos olhar para o alvo, nós precisamos olhar para o céu, nós precisamos olhar para Deus, o nosso Criador, porque somente Ele pode fazer o que Ele deseja nas nossas vidas. Quem é o homem para nos julgar? Quem é o homem para nos perseguir? Quem é o homem para nos caluniar? Quem é o homem para querer nos derrubar? O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso braço forte. O Senhor é aquele que nos sustenta todos os dias da nossa vida. E por isso nós precisamos entregar as nossas vidas para Ele e dizer ao Senhor o quanto nós erramos e falhamos, mas o quanto nós somos merecedores e somos servos do Deus Altíssimo, nosso Pai, porque Ele já nos entregou o seu Filho amado para que nós possamos ter a vida e vida em abundância. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Que o Espírito Santo, o Consolador, possa te consolar e edificar a sua vida neste dia, para a glória e honra do nome do nosso Deus. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.